dia, aluno do sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos estar assistindo a aula relacionada à nossa primeira atividade de sondagem. Essas questões são referentes a todo o assunto que nós vimos aí ao longo desse nosso período de quarentena. Então, eu vou estar explicando cada uma delas para vocês, passo a passo, e também como elas devem ser feitas. Quero lembrar vocês que essa atividade deve ser entregue até o dia 13 de julho. E sugiro também, gente, que vocês façam as atividades no nosso próprio horário de aula, porque assim vocês já vão estar, dentro do horário organizados e também vão poder logo me enviar a foto da atividade pronta lá pela plataforma. Tá bom? Então, nós temos aí uma sequência, de 4 a 5 questões falando sobre cada assunto e eu vou estar explicando cada uma delas para vocês poderem fazer tranquilamente aí em casa. Tudo bem? Então, vamos lá, começar aí pelo número 1. Vou estar destacando aqui alguns itens com vocês, começando aqui pelo número 1. A pergunta é a seguinte: diferencie transformações químicas e físicas. Então, esse foi o nosso primeiro assunto lá nos meses iniciais. É importante a gente lembrar que tudo que é transformação química, a substância passa a se transformar em um novo elemento. E tudo que é uma transformação física, a substância, o objetivo dessa transformação é com que o elemento mude a sua forma, mas não vai mudar a sua composição. Então, em toda transformação química, eu tenho a formação de um novo elemento, Todas as substâncias envolvidas vão ser alteradas e na transformação física isso não vai acontecer. Vai ser feito apenas a mudança da forma desse elemento, tá? As questões seguintes também são referentes a esse assunto. Olha aí a questão 2 rapidinho. Dentre os fenômenos abaixo, quais são químicos? E depois justifique o que vocês escolheram. Então, aqui eu tenho 4 fenômenos: formação da neve, queima do álcool, atração em metal e ímã e produção de iogurte. Aí vocês vão observar em qual desses 4 fenômenos ocorre a transformação da substância e a formação de uma substância nova, a modificação completa, ou seja, onde a reação química vai estar acontecendo. Justamente vão ser os fenômenos químicos, tá? E vocês vão escolher número 1, 2, 3 ou 4 e vão justificar a escolha de vocês, tá bom? Na 3 também é aí sobre o mesmo assunto. Agora já é uma frase, que vocês vão ter que explicar aí para mim. Explique o motivo pelo qual podemos considerar o derretimento de um sorvete um fenômeno físico. Por que a gente pode considerar? Vamos lá. Derretimento do sorvete é quando ele passa de estado sólido para o líquido. Isso vai mudar a forma do sorvete. Ele não vai deixar de ser sorvete, apenas ele deixou de ser sólido e vai ser líquido. Então, mudou a forma, é físico. Agora, se fosse fazer o sorvete, aí é diferente, Para fazer o sorvete, eu preciso do leite, da gordura hidrogenada, preciso da essência, do sabor que eu quero colocar. Aí já é diferente. Aí vai modificar as substâncias. Umas substâncias se transformarão em outras. Aí vai ser um fenômeno químico, tá bom? Então, presta bastante atenção que tá bem facinho essa questão. Vamos aí a 4. Escreva 3 exemplos de fenômenos físicos. Leve em consideração que o fenômeno físico é quando ocorre a modificação da forma da substância. Então, vocês vão pensar aí 3 exemplos de fenômenos físicos e escrever cada um em uma linha. Tudo bem? Vamos seguir com o número 5. Agora falando das substâncias puras e das substâncias compostas. Também foi matéria lá do início, lá do início do nosso período de quarentena, ainda de transição, de aula para quarentena. Então, falando um pouquinho sobre substância pura. Lembrem, gente, que tudo que a gente conhece é formado por átomos. Os átomos formam moléculas e as moléculas formam substâncias. Quando eu falo que a substância é pura, eu tenho apenas um tipo de átomo nessa substância. Por exemplo, a molécula de hidrogênio, quando eu falo só do hidrogênio, ele é uma substância
pura, só tem um átomo. Agora, quando eu falo de uma substância composta, eu vou ter mais de um átomo formando essa substância. Por exemplo, H2O. Vocês lembram que essa é a molécula da água, certo? Então, eu tenho moléculas de hidrogênio e tenho moléculas de oxigênio. Então, ela passa a ser uma substância composta. A substância pura é aquela que só tem um átomo na sua formação. A substância composta tem mais de um átomo na sua formação, né? 2 ou muitos outros. Então, esse aí foi o número 5, bem facinho aí pra gente. Vamos agora pensar no número 6, o mesmo assunto, mas por outra linha de pensamento. O leite é formado por água, proteínas, lactose, gorduras, vitaminas, sais minerais e outras substâncias orgânicas. Sabendo dessa informação, podemos considerar o leite um tipo de mistura? E aí, o que vocês acham? É uma mistura? Tem todas as substâncias ali dissolvidas no leite? Eu posso considerar sendo uma mistura? Sim ou não? Aí vocês vão justificar a resposta. Lembrando que eu tenho 2 tipos de misturas. É justamente sobre esse assunto que nós vamos falar no número 7. Aqui, ó, diferencie misturas homogêneas e mistura heterogêneas, descrevendo 2 exemplos de cada uma delas. Só para lembrar, na mistura homogênea, eu não consigo perceber fases, né? Divisões de cada camada da mistura. Então, por exemplo, se eu misturo num copo de água açúcar e sal, mexo direitinho para ele ficar bem dissolvido. Quando eu deixo o copo de água parado, eu vou perceber que tem fases entre eles? Não, né? Eu vou ver que tem água ali, mas eu não vou conseguir saber se tem água, ou se tem sal, ou se tem açúcar, só se eu beber isso, né? Mas observando eu não vou conseguir perceber nenhuma fase. Então, isso é uma mistura homogênea. Agora, numa mistura heterogênea, eu consigo perceber nitidamente as fases. Por exemplo, água e óleo. Quando eu coloco os dois misturados em um copo, fica nitidamente dividido. A parte de água e o óleo fica boiando em cima. Então, eu tenho 2 fases. Isso, então, é uma mistura heterogênea, tá bom? Essa diferença entre cada uma delas, escrevam aí com as próprias palavras de vocês e depois escrevam também 2 exemplos de cada uma delas. É bem tranquilo da gente lembrar essa parte. Vamos aí ao número 7? Ao número 8, perdão. Agora vocês vão marcar aí as opções. Considerem os sistemas. Aí eu coloquei 4 sistemas para vocês, aonde vocês vão marcar aquele que é homogêneo. Lembra que homogêneo, quando eu não consigo perceber a existência de fases entre eles. Então, qual é a opção aí mais correta? Água mais gasolina? Água mais sal dissolvido? Água mais gelo? Vinagre mais óleo? Marquem aí as opções, a opção, né, que vocês acham mais correta. Número 9, são as matérias-primas. Chegamos aí a outro assunto também relacionado à nossa matéria. Matéria-prima, gente, vocês lembram aí o que é? É tudo aquilo que vai dar origem a novos produtos, certo? Então, essa é uma dica aí para vocês desenvolverem a questão. Então, partam desse princípio. Tudo que dá origem aos novos produtos e forma novos elementos. Tenho também 3 tipos de matérias-primas que podem dar origem a novos produtos. Aquela que é animal, aquela que é vegetal, aquela que é mineral. E não esqueçam também que temos as sintéticas. Respondam aí essa questão que está bem tranquila. Na número 10, vocês já vão responder de uma outra forma. Que pode ser feito a partir dessas matérias-primas aqui. Então, eu tenho algodão, madeira, metal e cerâmica. O que pode ser feito, ou seja, que utensílios, né, que materiais podem ser feitos aí a partir do algodão? Aí vocês vão colocar, acho que 3 exemplos é o suficiente. O que pode ser feito a partir do algodão? O que pode ser feito a partir da madeira, do metal, da cerâmica, tá? Lembrando que esses 4 são matérias-primas e vocês vão escrever produtos que podem ser feitos a partir deles. Na número 11, vocês vão diferenciar esses tipos de matéria-prima, a animal, a vegetal e a mineral. A matéria-prima animal vem da onde? Né, a vegetal, a mineral, onde nós podemos encontrar essas fontes, né, de produtos que são feitos aí para o nosso consumo, né? Lembrando também que é importante a gente considerar que o consumo exagerado acaba sendo prejudicial ao meio ambiente. 12. Quais materiais são sintéticos? Lembra que sintético é tudo aquilo que é feito pelo homem, tá? São produtos muito parecidos com aqueles de origem animal, vegetal
e mineral, mas eles não são criados na natureza, eles são criados pelo homem. Então vocês vão escrever aí quais materiais são considerados sintéticos e depois pensar um pouquinho em quais riscos eles podem oferecer para o meio ambiente. Lembre que tudo que é sintético é criado pelo homem e é consumido também por si próprio, né? A gente faz esse consumo. Vamos a 13 opção de marcar. Agora a gente vai estar falando sobre outro assunto, começando aí com a parte de seres vivos. Na 13, a gente tem a seguinte pergunta: é conhecida como a unidade básica e funcional que forma todos os seres vivos. E aí, pensando um pouquinho sobre os seres vivos, nós somos seres vivos, o que forma todos nós, certo? É a proteína, é a água, a célula ou a pele, né? Marquem a opção mais correta. Vamos a 14, subindo aqui a atividade, né? Se vocês estiverem com a de vocês em mãos, acompanhem também. E escreva os 3 princípios da teoria celular. A teoria celular, resumindo ela em uma frase, ela diz que todo ser vivo é formado por célula, sendo que ela tem 3 princípios básicos que vocês vão encontrar no livro de vocês e também se pesquisarem mais um pouquinho. Então eu quero que vocês façam essa pesquisa para escrever aí na resposta quais são esses 3 princípios básicos. Bem fácil aí essa questão sobre teoria celular. 15. Escreva 3 características presentes em um ser vivo. Então, para quando a gente conseguir diferenciar um ser vivo de um ser não vivo, ele tem que ter características básicas, né? São várias características, mas eu quero que vocês escrevam apenas 3 características que nós vamos encontrar em um ser vivo, que a gente vai observar e vai conseguir diferenciar um ser vivo de um ser não vivo. Na questão 16, nós temos um relacione, onde na primeira coluna vocês terão palavras, né, relacionadas ao conteúdo de ciências que nós vimos ao longo desse período. E na segunda coluna, nós temos as definições ou frases relacionadas às palavras da primeira coluna. Observem que algumas podem se repetir, alguns itens podem estar se repetindo e na segunda coluna vocês terem que repetir a letra. Isso pode acontecer naturalmente, aí não tem nenhum erro relacionado à questão. Então vocês vão ler a segunda coluna e procurar na primeira coluna o que está relacionado a ela. Por exemplo, suas células responsáveis são as papilas gustativas que conseguem identificar os sabores. Então, a quem eu estou me referindo? Então, papilas gustativas, identificar sabores. A quem eu estou me referindo? Seres unicelulares? Pluricelulares? É membrana plasmática? É algum órgão relacionado aos sentidos? É audição? É olfato? Enfim, vocês vão escrever a letrinha aqui, entre esses parênteses, ok? Outro exemplo aqui para vocês conseguirem fazer. Esse exemplo aqui, regula a entrada e saída de substâncias dentro da célula. De quem que eu estou falando? De pluricelulares, de citoplasma, de membrana plasmática, de núcleo. Então, vocês vão colocar a letrinha aqui dentro também. Outro exemplo aqui para vocês conseguirem fazer. Os seres vivos formados por mais de uma célula. Ao que está se referindo essa frase? Essa frase está se referindo à membrana plasmática? Está se referindo a algum órgão do sentido, olfato? Está se referindo às células, né, unicelulares, pluricelulares? Então, mais uma vez, vocês vão colocar a letrinha aqui entre parênteses. Tudo bem? Leiam com bastante atenção cada item, porque todos eles estão relacionados à primeira coluna. 17 está aqui, é o conjunto de interações entre os fatores bióticos e abióticos. De quem que eu estou falando? De uma população, de um nicho ecológico, do ecossistema ou da ecologia? Lembrem aí desse conceito, interações entre fatores bióticos, que são fatores vivos, e fatores abióticos, que são fatores não vivos. Lembrem aí de quem eu posso estar falando. Número 18. Conceitue ecossistemas aquáticos, terrestres e de transição. Conceituar, gente, é dizer o que é. Então, vocês vão explicar o que é um ecossistema aquático, o que é um ecossistema terrestre, o que é um ecossistema de transição. É isso que a questão 18 está pedindo. Vamos seguir? Questão 19. Agora estamos falando sobre cadeias alimentares. Ok? Assunto aí já mais recente. Acredito que vocês vão lembrar com mais facilidade. Mas as questões estão bem tranquilas e fáceis de fazer. Para formar uma cadeia alimentar, eu preciso de itens básicos, como produtores,
consumidores e decompositores, tá? Esses 3 elementos irão fazer parte da cadeia alimentar. Então, o que vocês vão fazer? Indicar nessa cadeia alimentar aqui, ó, que está na figura, quem são os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, aqui, o item A, que é o cogumelo, tá bem aqui nessa figurinha. Deixa eu destacar só ele para ficar mais fácil. O item A, o cogumelo, ele vai ser um produtor, um consumidor ou um decompositor? Aí vocês irão escrever aqui ao lado, onde está relacionado ao item A. O item B, esse que está aqui em cima, a árvore, vai ser um produtor, um consumidor ou um decompositor? Aí vocês vão escrever aqui o que esse item B é, tá? Um desses 3, certo? O item C, aqui, ó, o ratinho, ele é um produtor, um consumidor ou um decompositor? O item D, produtor, consumidor ou decompositor? E o item E, da mesma forma. Não fiquem preocupados caso algum deles se repita, também é possível. Então, vocês vão escrever ao lado aí a indicação de quem é produtor, consumidor ou decompositor. Então, sobre cadeias alimentares, essa questão aí tá bem tranquila também. Vamos à questão 20. Aí eu tenho uma outra cadeia alimentar, né? Uma cadeia alimentar aquática. E o que vocês vão fazer? Pensar da seguinte maneira. Se eu diminuir a população de peixe, ó, na sequência aqui eu tenho algas, que serão alimentos para crustáceos, crustáceos que serão alimentos para lulas e lulas que serão alimentos para os peixes. A questão quer saber o seguinte, se eu tirar a população de peixe, os peixes sumiram, foram extintos aí dessa cadeia alimentar. O que vai acontecer com as algas lá na frente? O primeiro nível da cadeia alimentar. Vamos pensar um pouquinho, o que vocês acham que vai acontecer? Né? Se não tem peixe, a população de lula vai aumentar, certo? Porque não vai ter peixe para comer as lulas, para se alimentar das lulas, então as lulas vão se reproduzir muito e aumentar. Se as lulas se reproduzem muito, elas vão precisar também de muito alimento, então elas vão comer muitos crustáceos. A população de crustáceos vai diminuir. Se a população de crustáceo diminui, não terão muitas... Aliás, se a população de crustáceos diminui, haverá uma grande produção de algas, porque não tem muito crustáceo para comer a quantidade de alga que está disponível. Então, a população de algas vai aumentar demasiadamente, né? Vai aumentar muito no oceano. Para a natureza, nada em excesso, também em falta, é positivo. Né? Então, o que vai acontecer, gente, está relacionado ao desequilíbrio ecológico. Pense nessa palavrinha, nessas 2 palavras, desequilíbrio ecológico, para responder aí essa questão, tá bom? Então, vamos seguir aí na sequência, temos o 21, que está relacionado também à cadeia alimentar. Aí já é um textinho, né, uma frase para vocês pensarem. Uma criança de 6 anos assistiu a um filme que mostrava um leão matando uma zebra para se alimentar dela. Depois de assistir ao filme, a criança disse: o leão é malvado porque ele mata a zebra para comer. Se ele fosse bonzinho, ele comeria grama ou frutas. E aí, considerando que vocês estudaram, essa opinião está correta? Vocês concordariam com ela? O que vocês pensam? O leão, ele mata a zebra porque ele é ruim? Será que é isso que o ambiente pede, né, do animal? Será que não é uma adaptação que ele precisa? Enfim, vocês vão responder se concordam ou não com essa opinião da criança e depois explicar a resposta de vocês. Agora, a partir da questão 22, nós vamos falar dos sistemas, assunto bem mais recente aí da gente, né? Os últimos sistemas que nós vimos, sistema nervoso, sistema locomotor e sistema sensorial, e vamos pensar um pouquinho sobre esses assuntos para responder aí as questões que seguem, né? Essas questões abaixo. Na questão 22, vocês vão descrever com as próprias palavras de vocês, né? Claro que vocês vão poder pesquisar, olhar no livro, né? Assistir novamente as videoaulas, pesquisar em outra fonte na internet, as principais partes do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central é aquele que vai fazer toda a conexão com o restante do corpo. É o cérebro, cerebelo e o bulbo, né? Todo esse conjunto é conhecido como encéfalo, e a medula espinhal. Então, vocês vão escrever essas principais partes,
tá? Do sistema nervoso central e colocar a função de cada uma delas, ok? Lembrando que é muito importante a gente diferenciar, e o que é mais importante ainda que eu quero que vocês entendam desses assuntos relacionados ao sistema do corpo humano é que vocês consigam identificar as funções de cada sistema que faz parte do nosso corpo, tá? Isso que vai fazer diferença para vocês lá na frente, quando vocês forem se aprofundar muito mais nesses assuntos. Número 23, agora falando sobre o sistema locomotor. O que é o esqueleto? Né? Esqueleto, eu tô falando agora só de ossos. Então, vocês vão definir o esqueleto, o que é ele, e depois escrever qual é a função dele no corpo humano. 2 itens aí muito importantes para a gente conhecer e aprender. 24. Explique como a associação entre ossos e músculos, aí eu estou falando dos dois agora, o sistema locomotor, que é a associação dos ossos com os músculos, possibilita o movimento do corpo humano. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Lembrem da articulação, tá? Busquem lá no vídeo, no caderno, nas anotações, o conceito de articulação para poder explicar como o movimento do corpo humano se torna possível, tá bom? Bem tranquila aí essa questão também. E para finalizar, número 25, agora falando um pouquinho sobre a importância dos sentidos, né? Dos nossos órgãos do sentido. Lembrando que o que faz parte dos sentidos do corpo humano é a visão, paladar, a audição, o tato e o olfato. Todos eles têm uma conexão muito importante com o nosso sistema nervoso. Então, um depende do outro, né? O sistema nervoso depende dos sentidos para poder identificar o que está acontecendo no meio ambiente, e os sentidos dependem do sistema nervoso para que ocorra uma interpretação do que está acontecendo. Sabendo disso, gente, o que vocês vão fazer? Descrever a importância dos sentidos do corpo humano para a nossa sobrevivência. Então, seria possível os animais, né, nós seres humanos, os outros animais aí do ambiente, sobreviverem sem esses sentidos? O que vocês acham? Escrevam aí sobre esse assunto, lembrando que é muito importante vocês desenvolverem essas questões, porque à medida que nós treinamos, né, cada um desses assuntos, a gente sente muito mais facilidade em aprender, em entender, e futuramente, quando a gente puder se encontrar, né, de forma presencial, vocês lembrarem de cada um desses assuntos quando a gente for falar deles novamente, também para os próximos anos, né, porque todos os assuntos são muito relacionados. Ok, pessoal? Então, finalizamos aqui a nossa videoaula sobre as atividades de sondagem. Relembrando a vocês, tudo isso deve ser entregue até o dia 13 de julho e, de preferência, façam as atividades no nosso horário de aula. Tirem as fotos e me enviem como anexo lá pela plataforma, tá? Eu vou estar aguardando com vocês para poder responder de forma mais imediata possível, ok? Então, muito obrigada, até as nossas próximas aulas, até os nossos próximos encontros. Tchau, tchau!